Básica, no vídeo de hoje eu quero tratar sobre curva de oferta e demanda, ou seja, as forças de mercado, né, que são as curvas de oferta, ou seja, a oferta e a demanda. E hoje eu preciso tratar sobre excesso de oferta, o que é que isso significa de forma bem rápida e bem simples aqui. Então, antes disso, preciso mostrar o livro que eu estou usando, não tiro isso da minha cabeça, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, que é um livro muito utilizado nas graduações, inclusive na minha faculdade de Economia a gente usou, né? Então vamos ao conceito dessa situação entre o equilíbrio, né, entre oferta e demanda juntas. Mas antes, equilíbrio é uma situação, recapitulando, né, o que é o equilíbrio? Uma situação na qual o preço do mercado atingiu um nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, quantidade ofertada, que é uma curva no gráfico cartesiano, eixo x e y é um gráfico positivamente inclinado, que eu quero produzir e vender, sempre produzindo mais, com maior preço, maior quantidade, enquanto que demanda é negativamente inclinado, ou seja, quanto maior o preço, menos quantidade eu consumo e assim por diante. Então, isso é equilíbrio. Uma situação em que essas duas curvas se encontram, ou seja, atingir o nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Preço de equilíbrio, o preço se iguala à quantidade ofertada e à quantidade demandada. A quantidade de equilíbrio, a quantidade ofertada e a quantidade demandada ao preço de equilíbrio. As ações de compradores e vendedores conduzem o mercado em direção ao equilíbrio entre oferta e demanda. Para saber por que isso ocorre, considere o que acontece quando o preço do mercado não é igual ao preço de equilíbrio. Suponhamos primeiro que o preço do mercado esteja acima do preço de equilíbrio, como no painel A. Vamos ver o painel A. Cadê o painel A? Não estou encontrando o painel A. Que é a figura 4.9. Entendi, tá. Ao preço de 5 dinheiros por sorvete. Beleza, preço alto. A quantidade ofertada, 10 sorvetes. Beleza, 10 sorvetes. Pena que eu não edito o vídeo, senão eu ia deixar o gráfico aqui na tela. Os produtores não conseguem vender tudo que querem ao preço vigente, quando há um excesso de oferta no mercado de sorvete. Isso porque ele está acima da demanda. Os vendedores descobrem há um excesso de oferta, então, quando os produtores não conseguem vender tudo o que querem ao preço vigente. Quando há um excesso de oferta no mercado de sorvete, os vendedores descobrem que seus freezers ficam lotados com esse produto que gostariam de vender, mas não conseguem. Eles respondem a isso reduzindo os preços. Com a diminuição dos preços, a quantidade demandada aumenta e a quantidade ofertada diminui. Essas mudanças representam um movimento ao longo, é um movimento, veja, não é um deslocamento, que deslocar é tirar a curva de oferta, como se levantasse do gráfico e pusesse em outra posição. Isso é um deslocamento. Movimento não, é dentro da própria curva. E o que é que movimenta dentro da própria curva? Relação quantidade-preço, preço-quantidade. Eles respondem a isso reduzindo os preços. Como a diminuição dos preços e a quantidade demandada aumenta, a quantidade demandada aumenta e a quantidade ofertada diminui. Essas mudanças representam movimentos ao longo da curva de oferta e da demanda, não deslocamentos nas curvas. Os preços continuam a cair até que o mercado atinja o seu equilíbrio. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. No próximo eu quero tratar sobre excesso de demanda, que daí é o contrário, né? Então, excesso de oferta é uma situação em que a quantidade ofertada é maior do que a quantidade demandada, é o excedente. Então fica aquele primeiro triângulo no gráfico formado em cima. Então eu tenho uma empresa, supondo, de sorvete mesmo, e o preço de equilíbrio é 10 e eu quero vender a 15. Vou perder esse sorvete, com certeza. Então isso é um excesso de oferta, beleza? Próximo vídeo, excesso de demanda. No vídeo anterior eu tratei sobre equilíbrio, o conceito. Valeu!